Pronto. Ok, então, mais uma vez, boa tarde para quem entrou depois aí, já e está nos acompanhando, né? Para quem não viu no início, o meu nome é Gustavo Uchoas Guimarães, professor de História. Dentro desse tema geral, Mundo Digital, Museus em Transformação, a minha fala tem como título Relação entre Museu e Escola, Aspectos Pedagógicos e Tecnológicos. E a minha fala vai ser dividida em 3 partes aí. Inclusive, até cada parte desse título vai ser uma parte da minha fala. A primeira parte aí, ela tem como título a relação entre museu e escola, né? Primeira parte do título geral da minha fala. E aqui, inclusive, eu uso para ilustrar uma parte do acervo do Museu de Varginha. A partir de como eu disse no início, né, a partir da minha experiência pessoal, tanto como professor que fala das peças do museu com meus alunos, ou professor que já levou alunos para o museu, como também da minha parte como visitante, né, como frequentador do museu e também como parceiro nos eventos do museu. Então, achei muito significativo colocar uma foto do nosso acervo para ilustrar essa parte da minha fala. E aqui, né, dentro dessa relação entre museu e escola, eu trago um aspecto pedagógico do museu. O professor Hélio, ele foi muito feliz na fala dele, né, desenvolvendo aí sobre a questão do museu no século XXI. E enquanto ele falava do museu como espaço de entretenimento, eu já venho trazer aqui o museu como espaço pedagógico. E eu achei muito interessante uma entrevista que eu vi da professora, inclusive tem a referência aí na parte de baixo do slide, da professora Simone Bibian para a TV Escola, onde ela aborda o museu como construção da identidade e fortalecimento da cidadania. Então, você tem uma diferença muito grande aí entre a forma como se encara o museu atualmente e a forma como se encarava o museu, 60, 70, 100 anos atrás. Né? Inclusive, agora há pouco, comentando a fala do professor Hélio, eu dizia que antigamente os museus eram vistos como depósito de coisa antiga. Então, colocava-se tudo lá, vamos mostrar, é como se fosse digamos assim, uma antiguidade engessada ali dentro do museu, ou cumprindo a mesma função da fotografia, né? A fotografia, ela para, ali no papel você tem um momento, né, engessado. Então, o museu, através dos objetos, seria o tempo, o passado engessado. Hoje, não. Hoje, você tem, né, várias visões aí a respeito do museu, e uma delas, pensando pedagogicamente, o museu como espaço de construção da identidade e fortalecimento da cidadania. Inclusive, destaco, né, a relação entre esse conceito pedagógico do museu com a realidade do Museu de Varginha. O nosso museu daqui de Varginha, ele é um museu de costumes, principalmente, né? Você vê pelo acervo, as peças ligadas ao cotidiano da população ao longo da história de Varginha. É um museu de costumes. E um museu que realmente mostra os aspectos cotidianos em cada época da nossa história municipal. E nisso nós percebemos essa construção da identidade, né? O Museu de Varginha, ele mostra
a identidade do povo varginhense. Então, ali no museu, você tem peças da presença indígena aqui na região, você tem peças ligadas à escravidão, ligadas à economia do café, ou ligadas aí ao desenvolvimento industrial da nossa cidade. Então, existe uma identidade ali construída e que é mostrada. Então, é importante que as pessoas, né, e aqui tratando especificamente das escolas, tenham contato direto com o nosso museu, encarando realmente como uma ferramenta de construção da identidade. Então fica a dica aí para os professores que estiverem nos acompanhando. Além disso, há a questão também do museu como fortalecimento da cidadania. Já destaquei isso em outros eventos onde eu palestrei sobre o nosso museu, que o nosso museu ele tem uma diversidade muito grande. Né? Você vê, nós conseguimos fazer, por exemplo, um evento, se eu não me engano, foi em abril, na Semana Nacional dos Museus, nós conseguimos fazer um evento onde só com as nossas peças conseguimos abordar 5 períodos e grupos sociais diferentes. Então, você vê que há uma diversidade, e isso fortalece também a cidadania. Né? Você vai mostrar ali no museu a identidade de vários grupos que formaram a nossa cidade, e os visitantes eles vão se identificar com aquilo, e eles vão se relacionar bem com o acervo, e aí vai garantir o que o professor Hélio disse sobre a fidelização. Né? Então aí entra também como aspecto importante o trabalho das escolas, no sentido de fidelizar os alunos com relação às visitas ao museu. Uma outra questão aqui que nós podemos trazer são ainda aspectos pedagógicos a serem pensados e que entra naquela primeira fala, né? O museu ele é um auxílio à escola, como forma de olhar diferente às épocas estudadas. E é um contraponto aos discursos fechados dos livros didáticos. E, inclusive, nessa minha fala, eu tenho estava desenvolvendo antes, né, até dando uma retomada bem breve, 3 aspectos aí da relação entre o museu e a escola. O primeiro aspecto que eu estava desenvolvendo é a questão de pensar o museu como espaço pedagógico de construção da identidade e fortalecimento da cidadania. Então, ainda mais nesses tempos de desafios tecnológicos para a escola, então, para a escola não, para a escola também, mas para os museus, então o professor saber usar a tecnologia, e vocês viram aí várias dicas, né, de programas que são usados, experiências já aí as experiências de Guaranésia, né, as experiências que o professor Hélio trouxe na primeira palestra, o professor se apropriar disso tudo para realmente se ligar aos museus e aos acervos como espaços de identidade e cidadania. E aí eu sempre trazendo o exemplo do Museu de Varginha. Um segundo aspecto que eu estava desenvolvendo na hora que o computador travou foi a questão dos aspectos pedagógicos mesmo, né? Eu até, na hora que travou, eu estava falando do livro didático. Isso aí vale para todas as redes, sejam elas públicas ou particulares. O livro didático ele é muito fechadinho ali numa ideia. Né? Então você pega, por exemplo, livros de história, onde você vê um autor que tem um pensamento mais à direita, outro autor tem um pensamento mais à esquerda e tal, e o professor ele tem que ter um olhar crítico em cima daquilo.
E aí o museu, né, o acervo de um museu, ele pode servir também como um fator para fazer contrapontos ao discurso do livro. E nisso até eu vou dar um exemplo de uma atividade que eu desenvolvi. Né? Por exemplo, hoje, atualmente, os livros de história, de uma forma geral, eles falam um pouco mais da história indígena do Brasil, mas ainda carece de um desenvolvimento maior, até porque essa consciência né, de se falar da história indígena nos livros didáticos é uma consciência recente, então ainda vai crescer. Então, no meu caso, por exemplo, com alunos, tanto no colégio adventista como na rede na rede pública, né, a escola, e agora também eu sempre procuro desenvolver alguma coisa que fale das histórias indígenas além daquilo que o livro traz. Né? Recentemente, por exemplo, eu fiz uma live na escola que eu trabalho aqui em Varginha. E nesta live, os alunos do 4º ano fundamental tinham acabado de estudar os indígenas do Brasil no seu livro, e aí a professora me convidou para falar sobre as peças indígenas do Museu de Varginha. E depois, como eu, na minha turma de 7º ano do fundamental, também desenvolvi esse assunto, eu aproveitei né, o que eu tenho aqui em casa, né, as fotos tal das nossas peças indígenas do nosso museu e falei, né, disso para eles também. Então, o museu, né, com seu acervo tal, ele tem essa potencialidade de ser utilizado como um contraponto ou como um complemento ou como algo mais dinâmico que vai enriquecer ainda mais em relação àquilo que os livros didáticos trazem. Então, tem esse aspecto pedagógico do museu. E aí puxa o aspecto tecnológico. O museu, os museus, eles se viram diante de um grande desafio esse ano, né, com a pandemia. E um dos pontos positivos, por exemplo, é que com a tecnologia, muitos museus podem ter um número maior de visitantes. E aí você tem, né, esse contraponto dos visitantes ao vivo e os visitantes online. Né? Você pega o Museu de Varginha mesmo, que tem um número X, antes da pandemia, quando estava aberto para visitação, né, do público, você tinha um número X de visitantes. Com os eventos, né, nessa pandemia que o nosso museu tem feito, né, na parceria aí entre a fundação e o museu e tal, você tem um alcance muito maior de pessoas até de outras cidades que de repente, por N motivos, não conseguiriam vir a Varginha conhecer o nosso acervo, mas que através dos nossos eventos podem conhecer o que o museu desenvolve, podem conhecer o nosso acervo. Né? Inclusive, semana que vem mesmo, eu vou participar de uma palestra junto com um amigo arqueólogo sobre as peças indígenas do Museu de Varginha. Então, aí as pessoas que moram em outras regiões, moram em outros lugares, ou até aqui em Varginha, que talvez não conseguiriam visitar o museu pessoalmente, terão a oportunidade de conhecer o acervo através dessas lives, desses eventos virtuais que o nosso museu faz em parceria com a Fundação Cultural. Então, ponto positivo desse desafio tecnológico que o museu, né, foi confrontado. Né? A questão dos visitantes online, o conhecimento, né, que essas pessoas podem adquirir online, tendo um alcance muito maior do que as visitas ao vivo. Outra questão também, né, que vimos aí né, dentro desse desafio tecnológico é a questão até mesmo da programação.
né? Claro, quando já se tinha toda uma rotina de programações que o museu fazia quando podia receber, né, o público pessoalmente, mas nesse período de pandemia, nós meio que, assim, de repente, tivemos que nos render e aprender com a necessidade, né, de se fazer eventos online. Eu até vira e mexe converso aí com o Aguinaldo, né? A gente estava conversando aí outra hora, falando sobre tudo que a gente teve que aprender, né? Então, você pegar, por exemplo, fazer eventos usando StreamYard, Skype, Zoom, Meet, entre outras plataformas, entre outros muitos programas aí que, se não sabíamos mexer antes, tivemos que aprender assim, ó, a toque de caixa. Então, e é um desafio interessante e que vai ficar no pós-pandemia como uma contribuição para que o museu tenha um alcance ainda maior, né? Outros dois pontos, e aqui já vou finalizando a minha fala, também a questão a diversificação do uso do espaço, né? O Museu de Varginha, por exemplo, além dos eventos diretamente ligados ao museu, acabou sendo usado também nessa pandemia como espaço para a realização de outros eventos, não tanto ligados ao museu, mas ligados, por exemplo, parceria com a Fundação Cultural. Então, por exemplo, semana passada mesmo, né, tivemos um evento lá onde usamos o espaço do museu e que não tinha necessariamente ligação com o museu. Ou então a Quinta da Boa Música, que muitas vezes está utilizando o espaço do museu, né? E ainda bem, podemos dizer que somos privilegiados de ter um espaço que possa ser usado para várias manifestações artísticas e culturais, né? Então, são pontos que estão sendo desenvolvidos a partir desse desafio que a pandemia nos impôs, né? Então, e que extrapolam até só a questão da relação do museu com a escola, né? Aí já são vários eventos aí onde o espaço do museu ele é utilizado. E ficam, né? É claro que além de tudo isso que está acontecendo, nós temos mais desafios ainda a serem pensados, né? Porque estamos vivendo esse período de pandemia e ainda sendo confrontados a pensar como utilizar ainda mais o espaço do museu para nos relacionar, aí volta a questão pedagógica, nos relacionar com as escolas, nesse período em que o museu está voltando a funcionar, né? Assim, volta a ter a visitação com limite de 4 pessoas por vez, tal, mas as escolas ainda continuam fechadas o espaço físico da escola, mas as aulas continuam, né? Então, as aulas continuam virtualmente. E os professores trabalhando de forma remota, dando suas aulas online e tal, mas como que pode ser aproveitado o espaço do museu para isso? Então, ainda somos desafiados a pensar como utilizar o museu como ferramenta pedagógica, ferramenta de aprendizagem para alunos que estão tendo que estudar em casa, né? E para professores que estão tendo que trabalhar em casa. Então, são desafios que a gente ainda tem que, né? Então, aqui deixo a minha. Tá certo, Gustavo. Muito obrigado aí. Relembrando